Salve, salve, pessoal! Hoje estamos aqui mais uma vez para uma aula e hoje a aula é sobre a responsabilidade civil dos médicos e dos hospitais quando acontece uma internação involuntária prolongada, que seria quando o paciente ele é internado sem a vontade dele e prolonga-se essa internação por maior tempo que deveria, ou por tempo indeterminado sem cumprir determinados requisitos. Porque, tipo, é certo que não há um prazo máximo para a internação, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória. Porém, tem que estar sempre objetivando a reinserção do paciente na sociedade. Então, se você não está buscando esse objetivo, se você está deixando o paciente prolongadamente sem necessidade, que vai contra qualquer princípio e lei do direito, tem que haver uma responsabilização. Então, no presente vídeo, analisaremos como será essa responsabilização, os direitos do paciente, os requisitos e algumas outras coisas mais. Primeiro, temos que fazer uma contextualização pela qual houve um rompimento no direito brasileiro do manicômio. Tem a conhecida lei antimanicomial. E nessa lei, a gente vai colocar a internação como uma medida excepcional e temporária, sendo a preferência tratamento ambulatorial e sendo só uma medida extrema quando a pessoa não tiver em condições de decidir e ela causar risco a si mesma ou a outra. Ou seja, se você tem um familiar que ele está te colocando em risco, ou ele está colocando em si mesmo em risco por causa de um problema psiquiátrico, por causa de uma deficiência, que seja, e você pode requerer a internação dele diante dessa incapacidade de discernir do paciente, seu familiar, e essa possibilidade de risco. E também temos que analisar, novamente, que a internação objetiva a reinserção do paciente no meio social e familiar em que vivia antes, correto? Prosseguindo, temos que ver as disposições do Estatuto da Pessoa com Deficiência que tratam sobre esse assunto, de certa forma. Certo que o Estatuto da Pessoa com Deficiência revogou o inciso 3 do artigo 3º do Código Civil, em 2015, que tínhamos a previsão do deficiente, que não podia exprimir sua vontade, como sendo um absolutamente incapaz, ou seja, aquele que não pode decidir sobre a sua vida, sobre os atos da vida, exercer os atos da vida civil. Porém, com a revogação, que foi uma revogação que não o colocou também como relativamente incapaz, ou seja, tornou-se absolutamente capaz aquele que, que é deficiente. E aí surgiu esse problema da internação. Por quê? Uma pessoa que é civilmente capaz e não pode opinar após voltar no caso da involuntária, ele não tinha capacidade de discernir. Com o tratamento, ele foi melhorando, certo? E agora ele é um absolutamente capaz e mesmo assim ele não pode exercer atos, ele não pode se manifestar pelo encerramento dessa internação involuntária. E
E aí surge esse problema de como funciona a internação. Também temos na lei, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu artigo 12, a possibilidade de aceitar e recusar a internação. Do deficiente recusar e aceitar essa internação. Também prevê que é vedado o tratamento e a internação forçada. E nos casos de curatela, que seria quando esse deficiente ele não pode exprimir sua vontade e é nomeada uma pessoa para representá-lo, para cuidar dele de fato. Nesses casos, tem que tomar, no máximo grau possível, o consentimento do deficiente, correto? E também nós temos, essa hipótese que eu acabei de citar, é o parágrafo único do artigo 12. Também temos uma hipótese em que é possível o atendimento sem o consentimento do paciente, do deficiente, que seria aquelas hipóteses em que não é possível tomar o conhecimento do que o paciente, do que o deficiente quer, e ele está correndo um risco de vida. Mas ainda deve-se observar o interesse maior do deficiente, que seriam aquelas situações em que o interesse do paciente, o maior interesse do paciente, eu estou usando o paciente aqui, mas é deficiente, ok? É que no assunto tratado, estamos mencionando como paciente, mas o deficiente, de uma forma geral, tem os direitos que eu estou mencionando neste momento, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele tem esses direitos assegurados, mas o escopo desse vídeo é da internação involuntária, então trataremos como paciente. E aí seria naqueles casos que o paciente ele tem como interesse maior, de acordo com a religião ou com alguma crença pessoal, que alguma coisa para ele é inadmissível, por exemplo, transfusão de sangue. No caso de transfusão de sangue, deveria observar-se o direito do paciente, o interesse maior dele. O que acontece também com as pessoas civilmente plenamente capazes, assim como o deficiente também o é. Porém não. Só concluindo que esse direito assegurado às pessoas civilmente capazes também é reafirmado no Estatuto da Pessoa com Deficiência, correto? E esse é o artigo 3º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Agora a gente vai citar as demais legislações pertinentes. Também temos o artigo 15 do Código Civil, que eu acabei de mencionar, que é esse que assegura a vontade máxima daquele que está sendo... que a pessoa não é obrigada a ser internada ou submetida à cirurgia com risco de vida. Tem que observar-se o interesse maior daquela pessoa, correto? Aí também teremos a lei antimanicomial, que é a lei número 10.216 de 2001. Bom, ela trata das modalidades de internação. Temos entre elas a internação voluntária, que seria aquela que o internado ou ele pede pela internação ou ele consente. Temos a internação compulsória, que é aquela que decorre de processo judicial, com um laudo pericial atestando a deficiência. E temos a involuntária, que seria essa que eu descrevi para vocês, que é aquela solicitada por terceiros, que decorre da ausência de discernimento do paciente e risco de autolesão ou lesão a terceiros.
temos como ocorre o término da internação voluntária e o término da internação involuntária. Na voluntária, ela pode ocorrer mediante pedido do paciente ou alta do médico responsável. Porém, na internação involuntária, ela só pode ocorrer a determinação, por determinação do médico competente, ou a requerimento do responsável que mandou internar, daquele familiar, provavelmente. Correto? E como requisitos da internação involuntária, também temos a obrigatoriedade de notificar o Ministério Público em 72 horas para verificar a legalidade daquela internação e, no caso do... e também temos a determinação em 7 dias para os responsáveis de verificar se aquilo é seguro, se é legal, e eles têm uma semana para manifestar-se, para verificar a legalidade daquela medida. Também temos que tratar os direitos da pessoa com deficiência, quer dizer, da pessoa com transtorno mental, que ela tenha assegurada a preferência pelo tratamento ambulatorial, ou seja, aquele tratamento no CAPS, aquele tratamento que não envolve internação, aquele que provavelmente envolve remédios, mas que não envolve uma medida extrema. Também tem que ser resguardados os outros direitos do deficiente, quer dizer, do paciente, daquele internado, correto? E aí, como é uma medida excepcional, evita de todo modo essa internação, só nos casos mais extremos é que surgiu essa lei denominada antimanicomial, pois evita enviar todos ao manicômio. Bom, vamos aqui falar dos requisitos da internação psiquiátrica involuntária, IPI. Temos o pedido de terceiros, como bem dito, risco de autolesão ou lesão a terceiros, paciente sem condições mentais para decidir sobre aquela internação ou não, e é aí que entra a questão da responsabilidade do médico, porque após a requisição do terceiro para a internação, que ele solicitou a internação para aquele familiar, há que ter uma aprovação de um médico registrado no Conselho Regional da Medicina do estado em que a pessoa ficará internada. Ou seja, ele se torna responsável porque passa nas mãos dele a legalidade daquela medida. Aquela verificação se a pessoa realmente não pode discernir, não tem condições mentais. E aí, sobre o prazo máximo de internação. Eu mencionei isso que não tinha na involuntária. Na involuntária, realmente não tem. Mas algumas observações. Na internação compulsória, daquela que decorre do processo judicial, temos a súmula 527 do STJ, pela qual o máximo de período de internação compulsória deve ser o máximo da pena abstratamente combinada ao delito. Traduzindo, se temos a pena de matar alguém de 6 a 20 anos e a pessoa vai responder, ela foi impropriamente absolvida e ela vai responder em internação compulsória. O máximo de período que ela pode ficar é os 20 anos, ou seja, de 6 a 20 anos. Vai pegar esse prazo máximo e vai colocar como limite dessa internação. Correto? E no caso da lei de drogas, temos que o prazo máximo para desintoxicação
desintoxicação é 90 dias, que você isolará aquela pessoa, e é certo é que em 90 dias isolada, no máximo, prazo máximo para internação involuntária, para desintoxicação, no caso, será de 90 dias, que é um prazo que a pessoa já terá passado pela abstinência, dado que não terá a possibilidade de usar essa substância. E aí vem a questão da responsabilidade civil do médico e do hospital. E aí temos a legislação pertinente que vai aí dispor sobre o tema. Primeiro, tem a responsabilidade do médico em caso de morte, lesão, piora do estado do paciente ou incapacidade de trabalho dele causada pelo médico, pelo artigo 951 do Código Civil. E nesse caso, se a pessoa vier a morrer, o médico ele é obrigado a pagar pelo tratamento final daquela pessoa, pelas custas decorrentes do funeral e coisas nesse sentido, e também é obrigado a pagar alimentos para os dependentes daquela pessoa, até que é o prazo razoável de vida, o prazo provável de vida daquela pessoa. Então, é complicado definir quanto que é a expectativa de vida daquela pessoa, levando em conta as peculiaridades daquela pessoa. Uma pessoa que faz exercício e come bem viverá mais em regra, ou não dá para prever que a pessoa sofreria um acidente no outro dia e viria a óbito. É uma questão difícil de avaliar, mas é essa a previsão. Bom, no caso de médico autônomo que não decorra dessas condutas específicas que eu mencionei, lesão, morte, incapacidade de trabalho e piora do estado, aí teremos uma responsabilidade genérica do médico autônomo. Ele precisa de culpa para responder, ou seja, aquele médico que trabalha, que ele tem uma clínica dele. Nesse caso, ele precisa de culpa para responder, ou seja, negligência, culpa em sentido amplo, que envolve o dolo, a negligência, a imperícia e a negligência. Negligência, imperícia e imprudência. Correto? E aí, no caso do médico que trabalha para um estabelecimento, ele responderá solidariamente com aquele hospital, com aquele estabelecimento, e responderá solidariamente de acordo com o artigo 932, inciso 3 e 942, parágrafo único, ambos do Código Civil. Bom, em relação ao hospital, certo é que ele responderá objetivamente, ou seja, não depende de culpa para a indenização do hospital. Ou seja, se aquela pessoa permaneceu internada involuntariamente por um período a mais, se a pessoa veio a morrer por causa de um erro de tratamento ou alguma outra questão nesse sentido, que decorra de uma conduta ilegal, a responsabilidade do hospital é objetiva. Ele não precisa analisar se teve culpa nessa conduta, só que teve o ato ilícito. E aí umas questões, né, pessoal? Deixa eu pegar uma água aqui. Na jurisprudência ainda não temos muitas decisões sobre esse assunto. Tem decisões sobre quando acontece a morte, quando acontece a lesão, quando o paciente foge e acontece alguma coisa de errada com ele. Mas sobre essa questão da indenização involuntária prolongada, não temos muitas decisões. Só que pela ilegalidade
dessa internação, pela ilegalidade da conduta e por ferir vários dispositivos e princípios do direito, é necessária a responsabilização do médico e do hospital. Então vamos ficando por aqui, pessoal. Hoje foi uma aula mais longa. Eu estava até olhando aqui para a direita por causa dos slides, mas só para ter uma noçãozinha e mencionar alguns artigos, correto? Então é isso. Obrigado.